Olá, alunos! Nesta segunda aula de Técnicas e Estratégias Pedagógicas aplicadas em OM2, conheceremos mais informações sobre a bengala e compreenderemos a sua importância. Veremos as técnicas e estratégias de orientação e mobilidade adotadas com o uso da bengala. Com frequência, identificamos pessoas cegas que transitam pelas ruas com o auxílio da bengala longa. Esse recurso é considerado um símbolo universal da deficiência visual. Já vimos que ela não tem a função de apoio ou sustentação, e sim de proteção. Serve como extensão do corpo da pessoa com deficiência visual e amplia a sua percepção do ambiente, favorecendo a antecipação de informações de obstáculos, auxiliando significativamente na locomoção e independência dessa pessoa. Técnicas básicas adotadas em orientação e mobilidade. O uso da bengala. Neste tópico, estudaremos as técnicas desenvolvidas com o uso da bengala longa. A bengala longa deve ser apresentada à criança com deficiência visual por meio de atividades lúdicas, geralmente por meio de uma pré-bengala. Vivência com a pré-bengala. A criança cega necessita estabelecer precocemente contato com recursos que possam auxiliá-lo na sua proteção e locomoção. A pré-bengala precede a utilização da bengala longa e pode se adequar à preferência da criança, desde que seja apropriado para se manter à frente, ser leve e fácil de mover em diferentes superfícies. Pode ser um carrinho de boneca ou de supermercado, um bastão com rodinhas e outros. Deverá proporcionar à criança momentos agradáveis para marcar positivamente a sua história de vida na interação com a bengala na idade adulta. Manipulação e posicionamento da bengala longa. A bengala longa apresenta-se de vários formatos e cores. As bengalas longas mais comuns são as dobráveis. Elas se caracterizam por apresentar liga de alumínio na forma tubular. São dobráveis em partes iguais, chamados de gomos. Os gomos ficam justapostos através de um elástico interno. Na ponta da bengala, que toca o solo, há uma ponteira que, em geral, é fixada no último gomo. No material didático, você encontrará os procedimentos de orientações da maneira correta de usá-la. Andando com o guia vidente. Esta técnica possibilita ao aluno andar com auxílio do guia vidente, portando a bengala de forma a não interferir na marcha, a fim de obter informações importantes para a sua segurança e reconhecimento do ambiente. O aluno deve posicionar a bengala levemente em diagonal ou na posição vertical na frente do corpo. A bengala deve tocar levemente o solo, podendo ser direcionada levemente para o lado em que não se encontra o guia, como forma de identificar detalhes ou referenciais do ambiente. Técnica diagonal. Esta técnica permite à pessoa com deficiência visual caminhar em ambientes familiares com algum grau de segurança. Veja a posição da mão e do polegar. Ele está apoiado no corpo da bengala, paralelamente ao redor do cabo direcionado para a ponta. O indicador está apoiado na bengala na direção da ponteira. A mão está na altura aproximada do quadril. Técnica de toque. Permite ao deficiente visual locomover-se de forma adequada, segura e independente em ambientes internos e externos. Esta estratégia favorece a detecção de obstáculos, níveis, objetos e pistas, além da percepção de informações relevantes para orientação e mobilidade, como batentes, buracos, árvores e obstáculos em geral. A bengala deve ser posicionada como se fosse um prolongamento do corpo. O aluno deve acolher a bengala e o dedo indicador deve permanecer estendido. O punho deve realizar a movimentação da bengala em forma de arco da direita para a esquerda. A ponta da bengala deve ficar direcionada à frente em diagonal. Ela toca o solo em 2 pontos, na direita e esquerda, com uma abertura um pouco maior que a largura dos ombros, favorecendo a proteção do aluno.
Técnica de deslize. Esta é uma estratégia que possibilita o deficiente visual explorar todo o percurso que antecede sua marcha, identificando pequenos batentes, aclives e declives, além de tipos de pisos, objetos e obstáculos. Trata-se de uma técnica bastante utilizada com a bengala com ponteira de roller. A ponteira da bengala deve deslizar, sem perder o contato com o chão, para os lados direito e esquerdo, com a amplitude de abertura um pouco maior do que a largura dos ombros, similarmente à técnica de 2 toques. A ponteira da bengala deve tocar o chão de forma coordenada com o ritmo da marcha. A bengala, em diagonal, deve sempre apontar para o lado oposto ao pé que se encontra à frente durante a caminhada. Técnica de varredura. Possibilita a exploração de uma área do solo próximo do usuário da bengala longa. Ela se dá antes de iniciar a marcha ou durante o percurso, quando há necessidade de maior observação do meio. O posicionamento das mãos na bengala é semelhante às técnicas anteriores. O aluno deve deslizar a ponta da bengala à frente em linha reta. Depois, deve retornar ao ponto de partida, realizando semicírculos concêntricos. O movimento de varredura pode também se configurar com movimentos repetitivos à frente do aluno, descrevendo um Z, possibilitando a exploração da área. Detecção e exploração de objetos. A bengala deve ser usada para identificar pistas e informações em geral do meio em que a pessoa cega se encontra, garantindo a sua segurança e familiarização. Oriente o aluno com deficiência visual a posicionar a bengala na vertical, aproximando-a do objeto contatado. Após o contato da bengala com o objeto, o aluno identifica sua altura ou tamanho, podendo aproximar-se com segurança e tocá-lo, inicialmente com o dorso da mão, fazendo em seguida a exploração necessária. Localização e passagem por portas. Possibilita à pessoa com deficiência visual localizar, de forma segura, portas, trincos ou puxadores com auxílio da bengala. O aluno faz contato com a porta com a bengala na vertical, que deve ser movimentada para a direita e a esquerda para localizar batentes, trincos e puxadores. Ao localizar o trinco, o aluno deve abrir a porta com a mão livre e proceder à passagem. Subir e descer escadas. Esta técnica possibilita a segurança e autonomia da pessoa com deficiência visual durante a ação de subir e descer escadas com o auxílio de uma bengala. O aluno poderá se aproximar da escada utilizando a técnica que melhor lhe convier. Deve tocar com a ponta da bengala o primeiro degrau da escada. Aproximar os pés do primeiro degrau utilizando a técnica de enquadramento. Após identificar o primeiro degrau, o aluno deve buscar o corrimão com o auxílio da bengala e realizar a varredura, identificando as características da escada, a altura e a largura dos degraus. Deve segurar com uma mão o corrimão e com a outra a bengala. Ela deve estar na posição vertical, com empunhadura em forma de lápis. Após sentir-se seguro, o aluno deve iniciar a subida, posicionando a bengala sempre sobre um degrau acima do piso em que ele se encontra. No material didático, você verá com detalhes os procedimentos para o aluno descer a escada com segurança. Técnicas especializadas em orientação e mobilidade com o uso da bengala. Ambientes externos demandam uma série de cuidados para a segurança do deficiente visual. Vamos conhecer as técnicas especializadas de orientação e mobilidade empregadas com o uso da bengala em ambientes internos e externos. Além de conhecer as técnicas básicas, o aluno precisa estar apto a reconhecer o terreno, as calçadas, os obstáculos e as sinalizações. Com essas informações, irá elaborar mapas mentais de diferentes espaços, ruas, praça, calçadas, ambientes externos e internos.
O mapeamento é concebido no imaginário através das suas vivências e percepções do ambiente, bem como da descrição do meio por terceiros. Os mapas mentais são importantes no planejamento do percurso a ser realizado e na sua orientação no espaço. Para isso, é fundamental proporcionar ao aluno vivências em situações variadas, como forma de ampliar as experiências e torná-lo cada vez mais apto a lidar com situações e ambientes diversos. Áreas de tráfego de pedestres. A pessoa com deficiência visual necessita ter um bom domínio com o manuseio da bengala para evitar que ela machuque um transeunte ou seja danificada. É necessário que o aluno tenha uma boa orientação e percepção do ambiente. O aluno com deficiência visual deve posicionar a bengala na posição diagonal, trazendo-a mais próxima do corpo dele ou utilizando a técnica de 2 toques com o arco encurtado. O aluno deverá ter conhecimento prévio do ambiente. O ideal é que reconheça uma pista inicial, como um comércio ou ponto de ônibus, por exemplo, e a partir daí iniciar seu trajeto. Deverá seguir o sentido do trânsito dos pedestres e se orientar com os sons dos transeuntes, dos lugares e dos odores em geral. Em espaços comerciais como lojas, o aluno pode utilizar as diferentes seções do estabelecimento como referências para a sua mobilidade. Travessia de ruas, cruzamentos. Vejamos os procedimentos para a travessia de rua com o auxílio da bengala. No caso de travessia de ruas em locais com semáforos sonoros, o aluno deve buscar a botoeira para acionar o sinal com o auxílio da bengala. Deverá identificar o meio-fio e realizar a técnica de enquadramento. Em seguida, deve fazer o reconhecimento da área por meio da técnica de varredura. Em locais em que não há semáforo sonoro, deve ser orientado a solicitar a ajuda de um vidente para sua maior segurança. Passagens por postos de gasolina. Esta técnica, por ser realizada em espaço aberto, demanda muita atenção por parte da pessoa com deficiência visual. São utilizadas diversas informações sensoriais para que haja o reconhecimento do ambiente, como o odor do combustível, sons característicos de um posto, presença do vento, textura do piso e a linha guia que percorre o espaço entre o estabelecimento e a calçada. Oriente o aluno com deficiência visual a andar paralelamente à canaleta do posto, usando-a como linha guia para se orientar. O aluno deve usar a técnica de 2 toques, contatando a canaleta. A solicitação de ajuda de um vidente em alguns ambientes auxilia na segurança do aluno. Escada rolante, subir e descer. Em virtude de ser um piso que permanece em movimento e pelo desconhecimento por parte do sistema de funcionamento e segurança desse tipo de escada, constitui-se um espaço de insegurança e medo tanto por alguns videntes como por uma pessoa com deficiência visual. Ao identificar a escada rolante pelo piso diferenciado, o aluno deve fazer a varredura, localizando o corrimão e identificando desta forma se a escada sobe ou desce. Com essa varredura e a identificação do corrimão, é possível também verificar o local de início da escada. Esta técnica deve ser observada com detalhes no conteúdo didático. Em alguns casos, há necessidade de fazer pequenas adaptações nas técnicas estudadas, de acordo com as características individuais de cada um dos alunos. Elevadores. Para fazer uso do elevador com o máximo de segurança e de forma independente, devem ser usadas informações do som, por exemplo, que indicam a chegada do elevador e o ruído da porta ao se abrir. Vejam os procedimentos no material didático. Familiarização com veículos. A entrada e saída em veículos são realizadas de forma ágil, o que requer da pessoa com deficiência habilidades e prática. Desta forma, é importante que o aluno realize vivências diversificadas em veículos e meios de transportes em geral. A familiarização com veículos é uma técnica que possibilita à pessoa com deficiência visual
conhecer as principais partes dos carros de forma que ela possa entrar e sair com rapidez e segurança. Analise o detalhamento da técnica no material didático. Testes de reorientação. Este teste pode ser aplicado ao aluno como forma de identificar seu desempenho quanto à sua orientação no espaço e mobilidade em ambientes internos e externos, fazendo uso das mais diversas técnicas aprendidas durante este curso. Ele deve ser realizado quando o professor identificar que o aluno se encontra em condições de mobilidade independente. Vale ressaltar que este teste é mais uma forma de observação. Além disso, ele possibilita ao aluno maior segurança em si por ocasião de caminhadas com auxílio da bengala. Você verá detalhes do procedimento no conteúdo didático. Observamos que, diante dessas vivências, a pessoa com deficiência visual aplica várias técnicas de forma associada. Essas técnicas, assim como as estudadas anteriormente, exigem treino, persistência e determinação por parte do aluno. É importante enfatizar que as estratégias adotadas na orientação e mobilidade são procedimentos considerados modelos que proporcionam o máximo de segurança. Cabe ao aluno, em comum acordo com o professor, realizar adaptações atendendo às peculiaridades de cada um. O nosso desejo é proporcionar a você um ambiente de aprendizagem interativo para que a sua vontade de aprender seja motivada e assim este curso venha contribuir com sua formação profissional. Desejamos um ótimo desempenho a todos. Contem conosco e bons estudos!